vai dizer que a ansiedade, em algum tipo de escala, ela é natural e é normal e até chega a ser salutar em nossa vida. O que não pode acontecer é essa ansiedade, ela crescer de uma forma tão grande, onde ela se torna insuportável, onde ela passa a dominar totalmente a nossa vida e vai gerando outras questões, pânico, medo, e aí se tornando uma doença. E quem nunca lidou com angústias? Quem nunca se sentiu angustiado? Todos nós. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim no dia de hoje, angustiado. E até certo ponto é natural sentir essa angústia. O que precisa ser visto e revisto é quando a angústia ela não tem nenhum propósito, nenhuma causa direta. Simplesmente estou angustiado, simplesmente estou triste, sem motivo algum. Aí possivelmente você está gerando um quadro depressivo nesse momento. Mas eu quero também dar oportunidade para meus colegas, a Catrine, o Fernando, para que eles possam também trazer comentários, né, e enriquecer esse nosso bate-papo nesta manhã. Bom, acho que o texto de Filipenses, quando Paulo, como o senhor falou, que ele fala muito em alegrar-se. Então, eu penso, Paulo envia uma carta a Filipenses pedindo para que os irmãos se alegrem. Então, eu penso que talvez eles estejam passando por um momento de aflição, onde eles não estão alegres. E por isso essa carta é enviada pedindo para que eles se alegrem. Talvez eles estejam passando por um momento difícil e Paulo manda essa carta dizendo que eles precisam se alegrar. E que não é muito diferente de hoje, que a gente também está passando por um momento difícil, onde muitas pessoas estão tendo crise de ansiedade, outras pessoas que nunca tiveram e estão também começando a ter. Então eu entendo que a ansiedade tem uma diferença entre ser ansioso e estar ansioso. Eu posso estar ansioso agora por um momento de dificuldade, mas eu posso não ser ansiosa. Ou eu sou ansiosa e os momentos de dificuldade só pioram a minha ansiedade. Então tem essa diferença de ser e estar. E às vezes é um pouco complicado, porque a gente vai ler, pelo menos em Filipenses, o 7:8, o 4, 7:8 diz: "E a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Encher a mente com tudo que é bom." Isso até serve para quem está ansioso. Mas para quem é ansioso é complicado você chegar e falar, ó, enche a sua mente com aquilo que é bom. Mas como assim? Tem um monte de pensamento acelerado, a pessoa é ansiosa e está com vários pensamentos que não conseguem controlar, porque não consegue controlar, é pensamento acelerado, aquele monte de coisa vindo, que tem um monte de problema. Mas aí como que a gente chega e fala, enche a sua mente com aquilo que é bom, para uma pessoa que é? Isso serve para quem está. E como o senhor falou, é necessário que busque um profissional. Quem é ansioso é diferente de quem está, porque vive continuamente com isso. E pode levar a depressão a coisas piores. Então, é necessário que tenha um passo nosso, mas isso até para o ansioso é até difícil chegar aí, tomar esse passo. Porque às vezes a gente acha que vai passar. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Hoje eu acho que o número de ansiedade é muito grande e alcança várias idades, até criança. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, está atingindo todo mundo, isso por várias coisas, estudos, trabalho, faculdade, família, várias coisas que acontecem no dia a dia que fogem do nosso plano. Então, ansiedade não é só aquilo que a gente espera que vai acontecer amanhã. Nossa, eu preciso fazer aquilo amanhã, vai ter aquilo tal dia. Ansiedade não é isso. Ansiedade é frio na barriga, é tremor, é falta de ar. São várias coisas que acontecem que às vezes não consegue explicar. Então tem essa diferença de estar ansioso e ser ansioso. Eu posso estar ansiosa num momento de dificuldade, mas posso não ser. É verdade. O ser e o estar são totalmente diferentes, né? Como muito bem colocado pela Catrine. Você ser ansioso e você estar ansioso, né? O ser é algo sempre, é algo contínuo, né? E o estar é algo momentâneo, em que cada um de nós, em algum momento, podemos estar ansiosos, mas não ser ansiosos. Essa é a grande diferença entre esses dois.
E aqui no tópico 1 ele vai falar sobre essa ansiedade dos filipenses. É interessante que ele fala que o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever aos filipenses sobre a ansiedade que estava acontecendo com eles. E o pano de fundo de tudo isso era muito interessante, porque diz que havia perseguição do Império Romano contra o cristianismo, havia o egoísmo e a vaidade entre os irmãos da igreja, e havia também falsos mestres, confundindo as mentes dos crentes. E é interessante que na prisão Paulo percebeu que os cristãos em Filipos estavam se esquecendo de algo essencial para nossas vidas: a soberania de Deus sobre todas as coisas. E isso é muito interessante. E quando o próprio texto que a Catrine leu, quando ele vai falar, ele começa ali a partir do versículo 4, quando ele diz regozijai-vos, ou alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. É interessante que Paulo, a gente entende que na nossa vida há necessidade de ter um equilíbrio em tudo. E quando a gente olha esse texto que ele diz para a gente se alegrar no Senhor, e que perto está o Senhor, e que é para a gente não andar ansioso com coisa alguma, é interessante porque ele está falando alguma coisa relacionada ao equilíbrio que é necessário que nós tenhamos diariamente. Ou seja, um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual e também um equilíbrio sobre todas as demais coisas. E essas demais a gente pode colocar até no âmbito profissional. E essas coisas têm que estar harmonizadas. Você não pode se dedicar tanto à sua profissão e se esquecer da sua vida espiritual, porque algo vai entrar em desarmonia. Você não pode se dedicar tanto à sua questão apenas emocional e esquecer do espiritual, porque eles precisam estar harmônicos. Se você se dedicar muito à sua vida profissional, também se dedique muito à sua vida espiritual. E é interessante um testemunho que eu escutei, não vou citar o nome da pessoa, mas essa pessoa ela passou por depressão e passou por um momento muito difícil, e ela chegou a tentar as vias de fato que a depressão leva. Que muitos sabem que a depressão, para muitos, tem pensamentos suicidas e alguns deixam apenas de pensar, acabam tentando. E essa pessoa tentou. E ela fez tratamento, ela procurou ajuda, e é interessante uma frase que ela me falou, ela falou assim, eu poderia simplesmente estar sempre buscando ajuda para a questão emocional, mas se eu não resolvesse a minha questão espiritual, eu jamais teria sido curada disso. Eu jamais teria conseguido passar por esta fase. E foi exatamente assim. Ela procurou ajuda profissional, mas ela também procurou ajuda espiritual, procurou se firmar com Deus, ela procurou realmente se aprofundar com Deus. E é interessante que quando a gente olha aqui alguns conselhos que Paulo ele dá para a igreja de Filipenses, ele fala que para apresentar diante de Deus, que sejam conhecidas diante de Deus as nossas orações e súplica com ações de graça. É interessante que Deus ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Deus ele tem conhecimento de tudo e ele sabe aquilo que nós necessitamos. E é muito interessante porque quando ele fala para a gente apresentar a ele, fazer conhecida a ele, não é simplesmente mostrar para Deus porque Deus sabe. É isso que vai fazer conosco. Mostrar para Deus quais são as nossas prioridades. Senhor, a minha prioridade, eu preciso disso, disso. Deus sabe. Mas Ele quer que a gente se apresente a Ele. E isso muda todo o nosso contexto da forma de enxergar tudo isso que está passando conosco. E isso tem muito a ver com um outro versículo que está lá em Mateus, quando diz que é para buscar ao Senhor, que Jesus disse buscar ao Senhor em primeiro lugar. E é exatamente isso, em tudo nós precisamos primeiramente buscar a ajuda de Deus, buscar ao Senhor e ser gratos. E é interessante que na parte 2 a gente vai falar um pouquinho sobre isso, compreendendo a ansiedade de um outro ponto de vista, um ponto de vista mais espiritual, um ponto de vista onde nós precisamos ter a nossa vida espiritual firmada no Senhor. E é muito difícil, porque quando a gente fala com pessoas que estão passando por isso, ou quem já vivenciou isso, falar para essa pessoa que ela precisa ter fé,
Porque ela não está tendo falta de fé. Falar para essa pessoa que ela precisa sair daquela situação, levantar sua cabeça e se alegrar, porque ela, na verdade, ela não está naquela situação, porque ela quer estar nessa situação. Ela não procurou estar naquela situação, mas algo aconteceu dentro das suas emoções que a levaram para essa situação. Mas é interessante que o autor ele traz um outro ponto de vista, que possivelmente possa ter gerado também essas coisas. E é interessante que ele usa até essa palavra possivelmente, porque ele está dizendo que não é algo, uma regra geral, não é algo que venha acontecer sempre, mas em alguns casos tem a ver sim com uma questão espiritual que não podemos desassociar ela dessa questão emocional. E a gente vai passar para o tópico 2, que é onde fala compreendendo a ansiedade exatamente por um outro ponto de vista, né, que é o ponto de vista espiritual. Fernando, se você quiser, Fernando, fica à vontade, a hora que quiser fazer um comentário, tá? Tá comentando aí sobre a ansiedade, né? Como foi falado anteriormente, quantas pessoas hoje em dia não vivem, não têm uma ansiedade? Acho que todos nós temos ansiedade. Como lendo Filipenses, até Paulo, na prisão, ele estava ansioso. Ele queria estar lá em Filipos, né? Queria estar com a igreja de Filipenses. Por isso ele escreveu essa carta para que tenham alegria. Então, quer dizer, mesmo Paulo, como uma pessoa dentro de uma prisão, ela consegue orientar uma igreja, uma cidade, para que eles tenham, não sofram de ansiedade, que tenham alegria. Realmente parece ser muito complicado, não deve ser fácil. E hoje, por causa de uma pandemia, infelizmente estamos passando por este momento, estamos ansiosos e nós temos essa locomoção nossa liberada, só que com um certo tipo de restrição. Então, temos algumas vezes nos colocar no lugar de Paulo. Paulo, mesmo estando ali preso, ele consegue escrever uma carta de alegria a uma igreja. E ele ainda diz aqui, em Filipenses 1:21, ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele já disse que se ele morrer, ele estará onde? Ele estará ao lado de Deus, ele estará ao lado do Pai. Mesmo assim, ele quer cuidar do povo, ele quer cuidar, né, dos seus irmãos, dos seus entes queridos. Então temos também que ter essa, mesmo sabendo que passamos por ansiedade, passamos por depressão, procurar a ajuda correta e também orientar as pessoas que precisam, às vezes, muito mais do que nós. Ontem, por exemplo, citando um caso pessoal, o serviço lá em Niterói, tivemos que fechar algumas lojas e o rapaz ficou muito, muito triste porque tivemos que fechar a loja dele. Ele falou que tinha 10 funcionários, o que ele ia fazer? Né? Eu conversei com ele alguns minutos, não sei qual é a religião dele, e conversei com ele, pedi que ele orasse a Deus e aguardasse o tempo certo. Se ele levou aquela palavra para o coração dele, a gente não sabe. Eu realmente vivendo de depressão, eu vivo de ansiedade, mas na hora certa Deus nos usa, né, a falar para a pessoa correta o que temos que ser falado. Compreendendo a ansiedade do ponto de vista, a palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra possivelmente um grave erro, a desconfiança ou descrença na soberania de Deus. Nós queremos que Deus faça no momento que nós queremos. Só que como os evangélicos, cristãos que nós somos, sempre nos diz, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então vamos aguardar o tempo dele. O tempo da pandemia com certeza vai passar. Não se sabe se é hoje ou se é amanhã, né? Mas no tempo dele vai passar. E pessoas vão ser curadas em nome de Jesus. Amém, amém. Verdade. Muito boa a sua palavra. E é interessante que ele traz aqui algo para a gente pensar. Que no finalzinho do tópico 2, ele diz assim: o problema é que a maioria das pessoas afirma que nos momentos de tribulação não consegue encontrar forças para orar ou ler a Bíblia. É interessante que realmente quantas pessoas a gente vai conversar que estão passando por dificuldades em que elas falam assim: não consigo nem orar, eu não consigo nem ler Bíblia, eu não tenho ânimo para nada disso. O que a gente poderia falar para essas pessoas? O que a gente poderia
deixar uma palavra para essas pessoas que estão passando por isso nesse momento? O que vocês poderiam contribuir para poder falar para essas pessoas? Talvez a gente pode ver também na história de Jó, que Jó também teve esse momento onde estava passando por dificuldade e ele meio que não guardou para si, mas se retraiu um pouco, não buscava muito, desconfiava muito daquilo de Deus, das coisas de Deus. Então acho que esse momento assim, que a pessoa passa, acho que é um momento que a igreja não sabe lidar muito. Porque a igreja chega e fala, não, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar a Deus, mas não entende que a pessoa está num momento fragilizado, talvez sem força. De que é que ela não quer ler, ela não consegue, talvez ela não tenha forças para orar, talvez ela ache que Deus não a escute mais, que Deus não está mais disponível ali vendo o que ela está passando. Então acho que é um momento que a igreja não sabe ainda muito lidar, muito que a igreja quer muito impor. Então você precisa, é uma coisa que você precisa buscar a Deus, vai orar, vai ler a Bíblia. Então às vezes a gente não entende muito que não é porque ela não quer, é porque ela não tem força. Não tem força de buscar, não tem força de ler a Bíblia. Então acho que é uma coisa que a gente precisa mais buscar mais de Deus mesmo, deixar com que o Espírito Santo use e fale através da gente, porque eu acho que se for pela gente, a gente acaba falando coisa que magoa mais a pessoa e deixa a pessoa mais entristecida. Nesse momento, eu acredito que a gente tem que realmente usar a nossa sabedoria. Se aquela pessoa ela não está conseguindo orar, não está conseguindo ler, eu acho que a primeira coisa a ser feita é orar por ela naquele momento. Né? A nossa vida corrida do nosso dia a dia, hoje se chegar na igreja e perguntar quantos já leram a Bíblia toda, numa igreja de 100 pessoas, 2, 3. Né? Quantos já leram a Bíblia hoje? Hoje eu não consegui ler porque eu saio para trabalhar cedo, eu chego tarde da noite, eu dou muito mal no meio das crianças e agora não tenho mais a desculpa. Hoje não temos mais desculpa, esse período que estamos vivendo, não temos a desculpa de chegar numa igreja e falar que eu não li a Bíblia hoje. Pois eu fico com a televisão ligada 24 horas, eu fico no Facebook, no WhatsApp, o que seja, ou fico jogando, ou fico assistindo Netflix. E que momento que eu vou ler a Bíblia? Hoje eu não tenho essa desculpa mais. Só que passamos por essa situação. Eu não posso chegar para um pai de família que está ali com 5, 6 filhos e eu não tenho R$1 para ele comprar um pão. Como que eu vou chegar, como a Catherine disse, como igreja, eu vou impor àquela pessoa a ela orar e ler a Bíblia. Nessa hora, cabe a nós realmente usarmos sabedoria, de lermos a Bíblia com ele naquele momento e de orar com ele naquele momento. Eu acredito em Deus que pelo menos vai haver um refrigério na alma dele naquele instante. É interessante, né? Como a palavra de vocês se complementaram, né? E isso, eu louvo a Deus por estar aqui com vocês, estar participando desse momento de bate-papo, que é realmente, se você encontrar alguém assim, que está sem forças para orar, está sem forças para ler a Bíblia, se ofereça para essa pessoa. E isso muitas das vezes pode estar acontecendo dentro da sua casa, com um ente querido seu, com alguém que está passando esse momento aí juntamente com você. Então senta com ele, ore juntamente com ele, até que ele possa, ele mesmo, encontrar forças para que ele venha a expressar palavras para o Senhor. Seguindo um pouquinho aqui mais adiante, no 3, ele vai falar que precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade. E ele fala aqui de entregar exatamente o que o 6 diz, que não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. É interessante que essas ações de graça significa gratidão. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando para Filipenses, olha, apresente ao Senhor diariamente as suas orações, as suas súplicas com ações de graça. E é interessante como agradecer a Deus por esse momento tão difícil que estamos passando. É olhar tudo aquilo que Deus está fazendo e está proporcionando de bom para nós. Ou até mesmo olhar para o passado e trazer na nossa mente tudo aquilo que Deus já realizou por nós. Tudo aquilo que Deus já fez por cada um de nós.
E você vai perceber que as palavras de gratidão, elas vão brotar. Elas vão brotar de dentro do seu ser e você não vai perceber de onde está saindo, mas está saindo da nossa própria alma, em gratidão ao Senhor. E isso vai fazer com que a gente fique alegre, com que isso venha a mudar o nosso ânimo, mudar a nossa alma, porque a gente vai estar com a nossa alma alegre, porque a gente vai trazer na memória tudo aquilo que nos dá esperança, como disse Jeremias lá em Lamentações. E é diante disso que Paulo está falando. E é interessante que se a gente olhar para Paulo, ele preso, ele fala para Filipenses, olha, agradeçam ao Senhor, né? Leve as suas orações, as suas súplicas, mas com ações de graça, sempre com gratidão a Deus por tudo isso que estamos vivenciando. É interessante que quando a gente olha esses versículos, a gente vai entender lá na frente o que está querendo dizer o versículo 13, quando ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é exatamente isso que Paulo fez, esse exercício que Paulo está falando para Filipenses fazer, esses conselhos que ele está dando, ele estava praticando. E quando nós praticamos esse exercício também em nossas vidas, quando nós aceitamos esse conselho e fazemos exatamente isso, a gente vai chegar como Paulo lá no versículo 13, que a gente vai poder dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar passando por momentos difíceis ou momentos alegres, não importa. A minha alegria sempre vai estar vindo do Senhor. A minha alegria sempre vai estar no Senhor. E eu vou estar entendendo o propósito de Deus sobre todas as coisas que estão acontecendo. Que talvez seja o maior desafio nosso de hoje em dia, que é entender o propósito de Deus sobre tudo isso que está acontecendo, não só em nossas vidas, mas em todo o mundo nesse momento. E aí aqui, lá no finalzinho, na página 63, ele vem falar que para agradecermos é necessário que nos lembramos dos fatos passados, não de quaisquer fatos, mas daqueles que foram objetos de nossa preocupação e de nosso anseio. Fatos que nos levaram à oração e à intercessão. Fatos que nos levaram a buscar a Deus como única fonte de socorro, livramento e solução. Você se lembra? Se você puxar na sua memória, certamente você irá se lembrar de um momento em que Deus, Ele é o nosso socorro bem presente e como Ele veio em socorro no momento da sua angústia. Esses fatos, traga à sua memória. Esses fatos vai fazer com que a sua fé venha se fortalecer mais e mais, porque você vai perceber que o mesmo Deus que agiu lá no passado, Ele está agindo hoje sobre a sua vida, sobre a nossa nação, mais uma vez. E aqui, a gente já está caminhando para o encerramento, ele diz que tudo isso, conforme o versículo 7 do mesmo capítulo, nos trará a paz que excede todo o entendimento. E essa paz tem o poder de guardar a mente e o coração de qualquer pessoa em ansiedade. É interessante que tudo aquilo que precisamos nos momentos de angústia é de paz, paz que nos ajuda a manter a mente tranquila para pensar e o coração calmo diante da certeza de que tudo ficará bem ao final. Só em Cristo podemos ter paz em meio às tempestades. E é tudo isso que nós precisamos hoje. É essa paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que o mundo, que está todo eufórico, está todo ansioso e que está aí preocupado com tudo isso que está acontecendo, jamais vai conseguir compreender ao olhar para as nossas vidas. É saber que Deus está no controle de todas as coisas. É ter essa certeza, nos faz ter paz. E paz não é um estado, paz não é uma situação, paz é uma pessoa. Paz ao Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem paz sim em sua vida. E se você tem o Senhor Jesus Cristo, procure exercitar a paz do Senhor sobre a sua vida a partir do dia de hoje, a partir dessa hora. Para encerrar, é uma palavra da Catrine e uma palavra do Fernando também. Então, aqui no começo do 3, só para voltar um pouquinho para terminar, precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade. Apresentar a Deus, acho que o falar liberta a gente de muitas coisas. Enquanto a gente guarda aquilo tudo dentro da gente vai se corroendo e vai se acabando ainda mais e vai se afundando.
Então, e não tem pessoa melhor que falar do que Deus. Então, colocar as coisas que a gente sente em oração não é porque Deus não sabe o que está acontecendo, porque a gente precisa compreender o que está acontecendo. Quando a gente fala, a gente se coloca à disposição de libertação, de cura. A gente está expondo que eu preciso, é aqui que eu preciso ser libertado, é aqui que eu preciso ser curado. Então, às vezes, a gente passa por um momento de ansiedade que a gente guarda pra gente mesmo. Um momento de tristeza que a gente guarda pra gente mesmo. E fica ali aquilo preso e a qualquer momento pode até acontecer alguma coisa pior. Assim como todos os sintomas psicossomáticos e todas as outras coisas. Então, falar é necessário, botar pra fora é necessário. Amém. Fernando, uma parte que eu gravei na revista, achei muito interessante, é no Pensar e Agir, que diz que ótimo poder conhecer um apóstolo que, mesmo tendo todos os motivos para mergulhar na tristeza e na revolta, resolveu escrever a Carta da Alegria, nos incentivando a nos direcionar a palavras, a posturas nada impossíveis de serem vivenciadas, a fim de que não andemos ansiosos por coisa alguma. Ontem, quando o pastor me passou do estudo de hoje, a qual faríamos esse vídeo, eu já estudando a Bíblia, estudando a revista, e minha esposa recebeu no Facebook dela, depois eu vi no meu Instagram, um artigo muito interessante do professor Vitor Quintan. Muitos conhecem ele, é um professor aqui da Trindade, muito inteligente, muito sábio, não sei se é evangélico, e realmente falando sobre ansiedade. Aí eu vou ler esse artigo muito rapidamente. Vitor Quintan, ansiedade. Para entender uma crise de ansiedade, de repente, o coração acelera. De repente, uma multidão. De repente, as mãos, o corpo, a vida tremendo. De repente, a voz de alguém. De repente, a respiração ofegante. De repente, um telefonema. De repente, o suor. De repente, a notícia. De repente, a vista nublada. De repente, uma decisão. De repente, um aperto no peito. De repente, um encontro, uma reunião. De repente, a sensação de morte, como se a vida fosse acabar ali. De repente, a sensação de queda. De repente, um pesadelo ou pesadelo. De repente, o medo que paralisa, não há luta ou fuga possível. De repente, o chão sumindo sob os seus pés. De repente, uma prova, um exame, uma avaliação. De repente, o aperto no peito, a vida se esvaziando no meio do caos. E de repente, a incapacidade de reflexão, a escuta, a vista, a vida se apagando. De repente, a luta interna. De repente, o ar que se recusa a invadir os pulmões. De repente, a vontade de correr, mas não há pernas. De repente, de abraçar, mas não abraço, de gritar, mas não há voz. Mas tudo ali a seu alcance. E de repente, vozes gritando, tenha calma. Vozes internas, vozes externas, mas não é de calma que se precisa, é de paz. Num corpo em guerra. Em tempo, há tratamento possível. Profissionais que podem amparar você ou quem quer que você conheça, que possa estar passando por isso. O que quer dizer esse artigo? Tudo acontece de repente. Não adianta sofrermos por ansiedade, não adianta sofrermos por antecipação, que tudo acontece de repente. E não segundo a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Tudo acontece nas nossas vidas segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um dia abençoado em nome de Jesus e que tudo isso que nós conversamos aqui nessa manhã, isso possa frutificar sobre a sua vida. Eu vou pedir a Catrine nesse momento que coloque a vida dos nossos amigos diante do nosso Deus e agradecendo a Deus por esse momento único que tivemos aqui nessa manhã. Pai, na tua presença, ó Deus, nós somos gratos por mais um dia. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Nesse momento, Deus, eu te coloco a vida de cada pessoa que está assistindo, ó Deus, esse vídeo na sua casa, que por algum motivo, ó Deus, tem passado por ansiedade, ó Pai. Eu peço, ó Deus, que o Senhor aquiete o seu coração, Senhor Deus, a sua alma, ó Pai. Sabemos, Senhor, que estamos passando por momentos difíceis, Deus, e por isso acabamos tendo pensamentos
precipitados, Deus, pensando no que pode acontecer, Deus, mas eu peço, Deus, que o Senhor venha estar tomando conta das nossas vidas, ó Pai. Que os nossos pensamentos, ó Pai, tomam conta de tudo, ó Pai.